Hi players, aqui é o Guardião e estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez eu irei ensinar para vocês como construir como um profissional de Minecraft ou como construir pelo menos melhor no Minecraft. Lembrando, antes de começar o vídeo, eu não sou especialista em construção, tá? Eu não sou totalmente profissional, eu só vou trazer algumas dicas aqui para vocês que eu uso nas minhas construções e eu acredito também que vocês irão se interessar. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu costumo fazer é ir atrás de inspirações. E a melhor plataforma para você ir atrás de inspirações é o Pinterest. É claro que também tem como você pesquisar no Google, mas eu prefiro pesquisar no Pinterest. Eu acessei a página do Pinterest e achei aí uma casinha aí pra gente fazer, que é uma casinha medieval aí muito bonitinha. E a partir desta casa eu irei fazer o meu modelo. Lembrando que eu não vou copiar, eu vou fazer de uma forma diferente, explicando passo a passo como eu faço e dando dicas para vocês. Então bora lá já começar a construir. A segunda coisa que eu costumo fazer é ir atrás de materiais. Mas como eu tô aqui no criativo, eu só vou escolher os materiais que eu vou usar nesta casa aí. Então, eu vou escolher aqui os materiais. Com os blocos selecionados, eu irei começar a construir. Como que a gente vai construir? A gente vai construir da seguinte forma. Nós iremos pegar e fazer primeiro uma base, só para entender como vai ser feita a casa. Eu estou vendo aqui a inspiração, lembrando, tá, gente, sempre faça a largura em blocos ímpares, Portanto, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou dar a volta. Depois dessa parte, a gente vai começar a fazer a estrutura da casa. Bora lá. Aqui a gente vai fazer a tática que eu gosto, que é a tática do esqueleto. Vocês vão ver, eu vou fazer basicamente o esqueleto da casa, entre muitas aspas. Só que neste momento, a gente tem que pensar o seguinte. Isso é uma dica muito boa que eu dou para vocês para construir. Sempre que vocês forem fazer o esqueleto de uma casa, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer a parte de baixo, o primeiro andar, se vocês forem fazer uma casa de 2 andares ou mais, o primeiro andar vocês devem fazer mais baixo do que o andar de cima. Ó, bonitinha, Já é o primeiro andar. Agora a gente vai fazer o andar de cima. Vocês vão fazer o andar de cima assim. Ele tem que ter uma base. E vocês vão fazer o andar de cima. Se o andar de baixo tem 1, 2, 3, 4 blocos, o andar de cima vai ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por conta da perspectiva, porque se você ver de baixo, se você usar a mesma quantidade de blocos, vai parecer que a parte de cima é menor, entendeu? Então é uma ótima tática aí para vocês que estão a fim de fazer uma casa, vocês sempre façam ela menor, ou quer dizer, ela maior, mais alta na parte de cima do que na parte de baixo, entendeu? É sempre bom vocês usarem a imaginação de vocês na paleta de cor. Se você tiver sem imaginação, você pode dar uma olhada em algumas inspirações e usar elas, entendeu? Para elas ficarem de uma forma mais certinha, se você não tiver uma ideia exata. Agora, depois de ter feito o esqueleto da casa, aqui ó,
esqueleto concluído. Depois de ter feito o esqueleto da casa, vocês vão fazer a parte que eu gosto, que é pintar a casa. Eu vou usar esses blocos aqui e eu vou colocando aqui. Vamos fazer a parte de cima agora, né? Vamos pintar, entre aspas, a parte de cima, né? Fazer o resto das paredes da parte de cima. Após você ter adicionado e ter feito todas as paredes, você vai adicionando textura na parede. Você vai basicamente fazer isso daqui, tá? Você vai ir adicionando uma textura na parede pra parede não ficar muito lisa, sabe? É algo que eu gosto muito de fazer. Aí fica a seu critério se você quiser fazer ou não, tá? Mas eu acho que dá um ar de mais bonita, né, a casa. Um ar mais rústico, né? Uma parede realmente bem medieval, né? Uma parede mais quebrada, essas coisas. Fica com uma cara mais texturizada, né? E principalmente como é o Minecraft, né? São blocos, então fica uma textura bem legal, bem interessante nas paredes, ó. Bom, para fazer o telhado não foi difícil. Eu basicamente fiz o mais simples que eu vou ensinar aqui para vocês, que é o famoso telhado fino, né? Que ele termina de uma forma fina. Você vai começar com um bloco do lado, depois você vai puxar dois mais fino, né? Na segunda vez que você colocar, você vai colocar dois blocos. Após colocar do outro lado, você vai colocar dessa vez três blocos em vez de dois, portanto ele vai ser um pouquinho mais comprido. Depois você vai colocar também três blocos para deixar ele num ângulo bem comprido, né? Para deixar ele alto. E aí você vai, né? Como eu estou fazendo aí, você vai preenchendo. Depois nós vamos para o outro telhado. Aí nós vamos colocar esse telhado que é o famosinho telhado caído. Muita gente costuma fazer construções com esse telhado caído. Eu não acho muito lá interessante, mas eu quis fazer ali porque a minha inspiração estava com o telhadinho caído. Então eu decidi fazer porque também é um outro tipo de telhado que eu acredito que vocês também tenham vontade de fazer, né? Que é esse telhadinho caído aí. Aí não foi muito difícil. Eu fiz tudo certinho, coloquei basicamente bloco e na ponta eu coloquei a escada. Aí eu deixei um pouco mais, né, o telhado um pouco mais grosso, né, para fora, um formato 3D, entre muitas aspas, para dar uma preenchida. Depois eu fui colocando as lajes, né, de uma forma irregular para parecer que o telhado tá quebrado. Então sim, é de propósito esse telhado aí, né, meio quebradão assim, exatamente para parecer que está velho. E aí também eu fiz na parte de cima aí, né, uma desregulação assim para parecer mais medieval, né? E também há algumas outras texturas também no telhado, que é sempre bom usar laje no telhado, que dá uma texturizada melhor, dá uma melhora o relevo, né, da construção. Então aí eu fui colocando as coisas e terminei o formato do meu telhado. Depois de fazer o telhado, chegou a hora de fazer o que eu estava ansioso, né? Que é fazer os detalhes. Então, bora lá. Fazendo os detalhes da casa, eu comecei fazendo o primeiro, que é um dos mais importantes, que é se você estiver fazendo uma casa com base de pedra, né? Que é as famosas bases medievais, casas medievais, casas fantasies, essas coisas, você precisa fazer a base de pedra, né? Para dar um relevo e também dar um ar mais grandioso para sua casa, né? Deixar o pé da sua casa mais alto. Não literalmente o pé, tá, gente? Eu tô falando o pé na questão de altura. E aí, nessa parte, você basicamente vai colocar a simples textura de pedra. Se você fez uma base de tijolo de pedra, você vai colocar pedregulho para
dar uma diversificada, né, para parecer que está desgastado. Aí, depois a gente foi colocando as partes, né, as cerquinhas ali. Essas cerquinhas não serviram para muita coisa. Elas só serviram basicamente para deixar um pouquinho mais bonito, né, para dar uma decorada melhor, né, para ficar com um ar mais bonito. Depois eu fui colocando ali, né, só para deixar um pouco mais redondo, entre muitas aspas. E depois eu fui fazendo o mais clássico possível, né? Eu fui colocando ali do ladinho de novo e finalizei. Depois eu adicionei alguns detalhes no telhado, porque senão ia ficar muito simples. Aí eu decidi adicionar alguns detalhes no telhado. Exatamente para dar o ar de um pouco, né, mais de textura no telhado, né? Aí eu fui adicionando também ali na ponta. É uma ótima dica para você aí que quer fazer um telhado bonito. É sempre bom usar essa técnica de dar uma textura no telhado, né? Aí eu fui adicionando mais algumas coisas. Depois eu vim fazendo a chaminé. A chaminé foi um aspecto que eu peguei da própria imagem, que foi um aspecto que eu gostei bastante. Tá? Foi um dos meus aspectos favoritos. Eu gostei bastante, que eu tentei trazer, né, da imagem de inspiração que eu peguei, que foi, né, essa chaminézinha aí. Eu fiz uma chaminé bem simples, não quis fazer nada extremamente detalhado. E aí eu fui depois colocando essas pedras de musgo para dar uma detalhada e fui terminando. Aí depois eu coloquei uma partezinha mais decorada em cima, fui quebrando alguns blocos, né, algumas rebarbas, que acontece, tá? Não é algo estranho, acontecia às vezes, né? E fui adicionando alguns pedregulhos para dar mais um ar de antigo, né, na casa. Depois eu adicionei uma coisa que eu sempre gosto de falar para vocês adicionar, que foi duas janelas a mais, que é para deixar um pouco mais, para deixar a casa um pouquinho mais orgânica, que foi adicionar dois telhados a mais, né, duas janelas a mais. Aí eu fui fazendo uma janela mais simplesinha, porque eu não queria fazer uma janela extremamente detalhada, entendeu? Mas eu fui fazendo essa janelazinha aí, que é sempre bom, é sempre bom. Eu sempre gosto, é a minha opinião, não sei se vocês gostam, mas eu sempre gosto de adicionar bastante janela a mais, assim, né? Telhados a mais, que eu acho que fica bonito. E eu adorei, e eu gostei muito desse telhado dividido pela chaminé. Eu achei que ficou bem interessante, ficou bonito, ficou orgânico. O que eu sempre gosto de fazer, né? Eu sempre gosto de trazer construções mais diferenciadas. E aí também você pode usar várias outras inspirações, aí depende muito do que você vai querer. Aí eu fui adicionando, né, algumas outras coisas. Depois eu fui adicionando os detalhes como janelas e etc. Agora chegou a parte de colocar as plantinhas, né? Que sempre, quando você for fazer uma construção, sempre adicione plantinhas. É sempre muito interessante dar um ar bonito para casa. Então, bora lá rapidinho colocar as plantinhas e daqui a pouco tá pronto. E prontinho, cara, essa casa ficou perfeita. Cara, essa casa ficou perfeita. Olha isso. Vou dar uma voltinha aqui. Olha, nós usamos todas as técnicas, ó. A técnica do esqueleto, da textura nas paredes, do telhado, dos detalhes, das plantinhas. Ficou perfeito. E o vídeo foi esse, galera. Espero que tenham gostado. Eu trouxe um vídeo menorzinho dessa vez, só para realmente ensinar vocês a construir, que eu já vi muita gente me perguntando, Guardião, como é que você constrói? Eu construo assim, gente. Eu pego desde a parte, né, que eu falei para vocês da referência do Pinterest até a parte dos detalhes, né, das decorações. Então ficou perfeitinho, é isso que eu costumo fazer. Espero que tenham gostado. Eu acho que eu não cheguei a falar essa dica, mas sempre adicionem
esses telhados a mais, porque deixa a casa um pouco mais incorporada. E visto daqui de baixo, olha lá, ficou muito bonitinha. Olha, deu até vontade de fazer isso em algum mapa, meu. Ficou muito bonitinha essa casa. É isso, obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham gostado. É isso. Falou e fui.